Olá, meu nome é Rafael Mesquita e eu vim falar um pouco sobre jogos. Jogos, do latim, significa jogos, que é divertimento, brincadeiras, recreação. Jogo é qualquer atividade que se tenha um player, que é a pessoa que realiza as ações do jogo, que joga, e as regras, proporcionando divertimento e lazer. Às vezes, os jogos podem ser com cunho educativo, podendo ensinar em diversas maneiras e se divertindo ao mesmo tempo. Atualmente, os jogos são em maioria eletrônicos, sendo possível ser jogados pelos smartphones, consoles, como PS4 e Xbox, e também pelos computadores. Olá, meu nome é Guilherme Leão. Desde a pré-história já existiam vários tipos de jogos, e seus registros mostram diversas formas de se jogar em diferentes regiões do mundo. Os jogos fazem parte da história do ser humano, pois através dele o ser humano conseguiu habilidades como resolução de problemas, habilidade de raciocínio, desenvolvimento de ferramentas e socialização. Antigamente, o fato de jogar era considerado um passatempo, mas hoje, com a ajuda da medicina, da pedagogia e da psiquiatria, ele é visto como uma atividade que proporciona crescimento e desenvolvimento das pessoas. Ele diz o seguinte, que jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial definido por regras que implica em um resultado quantificado. A cada dia que se passa, os jogos evoluem mais e mais. O que é novo hoje, amanhã já pode ser algo ultrapassado. Os jogos não são apenas eletrônicos, eles são também de tabuleiro, como Macala, considerado o jogo mais antigo do mundo. Ele tem a data de 7.000 a.C., com origem africana. Desde então, os jogos foram evoluindo, acompanhando a ciência. Diversos jogos foram criados. E com essa evolução, começou a era dos jogos eletrônicos. O pioneiro nesse foi o jogo Tennis for Two, desenvolvido em 1958 pelo físico William Higginbotham. E logo após diversos jogos foram criados, dando início a uma grande era eletrônica. Agora podemos ver a linha do tempo dos jogos digitais, começando pelo jogo mais simples, que é o Tennis for Two, e foi evoluindo de pouco em pouco, para chegar no que temos hoje. Cada marcação pode mostrar apenas uma evolução simples dos jogos, mas que foram muito importantes para chegar ao que é hoje. William Higginbotham criou não só o primeiro jogo, mas também o primeiro jogo multiplayer do mundo, chamado de Tennis for Two, o que significa tênis para dois, isso na década de 50, mais precisamente em 1958. A criação de Tennis for Two foi baseada nos movimentos que os mísseis realizavam em sua trajetória até atingir o seu objetivo final. Resumindo... Boa tarde, meu nome é Matheus. Antigamente os jogos eram feitos de maneira muito mais simples, porque de fato os jogos eram mais simples. Então, você não precisava de muitas pessoas envolvidas no projeto do jogo. Um exemplo que a gente tem disso é o jogo Tennis for Two, que foi criado no final da década de 50, em 1958 para ser mais exato, em que basicamente o jogo era em 2D, né? Mostrava o plano assim, que eram duas pessoas jogando tênis, era um jogo bem simples mesmo. Isso começou a mudar no início da década de 80, com os jogos do Mario, os jogos do Sonic, e aí já começaram a envolver empresas, né, que no caso do Mario é a Nintendo e do Sonic é a Sega. E isso foi evoluindo cada vez mais até os dias de hoje. Hoje em dia, para um jogo ser feito, você tem empresas milionárias por trás, com milhares de funcionários, cada um designado cada função dentro do jogo, né, da produção do jogo, que de fato demanda muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro, principalmente. Hoje em dia os jogos são muito bem produzidos, né, como eu já disse, porque eles têm uma história muito cativante, eles têm um design, uma arte muito bem produzida, e muitas pessoas preferem jogar os jogos do que até mesmo ver filmes, né, porque os jogos é o filme que você mesmo desenvolve a história, desenvolve o final, então muitas pessoas preferem devido a esses motivos. Eletrônicos no computador. Em 1990, a Nintendo lança o seu famoso Super Mario World. Não foi o que mais vendeu, mas é considerado como um dos melhores jogos do Mario. Esse jogo, galera, vendeu mais de 20 milhões de cópias. E enquanto a Nintendo então tinha um Mario, em 1991 a Sega lançou o Sonic the Hedgehog. O jogo foi feito para Mega Drive Genesis. E também foi nesse ano que apareceu um dos jogos mais clássicos de luta, o Street Fighter 2, produzido pela Capcom. Em 1992,
2002 a Nintendo queria inovar, e então lançou mais um jogo do Mario, mas dessa vez o Super Mario Kart. E foi também nesse ano que foi lançado o famoso Wolfenstein 3D, um jogo de tiro em primeira pessoa. Que pra quem não sabe, foi inspirado em um outro jogo mais antigo, o Castle Wolfenstein. Jogos apresentam diversos papéis na sociedade atual. Além de entretenimento, eles têm fim de renda, competição, sendo profissionais ou não. Os jogos competitivos são os famosos esportes, que é o termo utilizado para a competição organizada de jogos eletrônicos. 3 buffs do Barão e pode continuar tranquilo na partida. Tudo bem. Tier 3, o Flamengo com o Barão vai fazendo a rotação, ultimate da Thalia para fechar as portas para cair mais uma torre. Exato, leva não só a torre, o inibidor mesmo. Iniciação do Lucy, vamos ver se eles vão tentar o abate. O Tai agora gastou flash defensivo, o foco vai ser no Red Herbert que não ativou sua segunda vida. O inibidor já vai caindo na sequência, o ultimate do Vladimir foi bom, mas ninguém consegue prosseguir com dano. O Lucy vai sobrevivendo por enquanto, o Golfo ainda foi parado mais uma vez. Olha, nossa, aqui... E aí galera, meu nome é Lucas Ruas e são muitas histórias contadas pelos games de superação, tanto financeira quanto profissional, porque muitos jogadores profissionais nunca imaginariam chegar no grande patamar que hoje se encontram. Abordam que sempre foram hostilizados pelos familiares, pelas suas escolhas, né, para uma profissão. Sempre dizendo que era uma perca de tempo, que não iria ter um futuro próspero, que não ia ter um retorno financeiro, e são os poucos os casos que as famílias os apoiaram. A exemplo disso temos o jogador Bruno de Free Fire, que atingiu o ápice da sua carreira aos seus 19 anos, quando foi o grande campeão do Mundial, juntamente com a sua equipe Corinthians, sediado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com uma premiação de mais de R$1 milhão, com equipes de diversos países e com um público de 3.000 espectadores presenciais e uma transmissão de 12 milhões de pessoas simultaneamente que estavam acompanhando a grande final. E aí tá um trecho do campeonato. Pegou aí do cover, tem atrás. Nossa! Meu Deus do céu, segundo... Illuminati caiu, é a briga pelo Buia. 2 times, 2x2, é pra acabar agora. Acabou caindo por ali também o Fixa. Boa, level up! O Brasil tá contigo, garoto! Vai levantar o Fixa na tranquilidade total. Colocou o gelo, tem que segurar. Tentou subir o capa, level up, acabou não conseguindo. Fixa ainda tá bem vivo. Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a granada. Veio pra